Cumprindo o regimento interno da Casa, eu convido para fazer inicialmente o uso da sua palavra, deputado Júlio César, autor do requerimento. Desculpe, senhoras e senhores, antes, porém, nós temos uma palavra do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, que, por uma viagem oficial, não pôde estar presente. Vamos ao vídeo. Meus amigos e minhas amigas estão aqui hoje na Câmara, nessa bela homenagem aos 90 anos da Assembleia de Deus Madureira, sessão sendo presidida pelo meu amigo Cezinha, grande deputado, que tem nos ajudado muito, colaborado muito, né, com o seu trabalho, com a sua capacidade aqui em Brasília. Mando um forte abraço, um parabéns grande por essa data tão importante, principalmente ao meu colega também, Bispo Manuel Ferreira, aos seus filhos, aos seus amigos, aos pastores, todos que construíram essa grande igreja que representa muito, né, a nossa sociedade brasileira. Parabéns, e que isso seja apenas parte de muitas comemorações que virão pela frente. Fala do presidente. Residência da Câmara dos Deputados. Evento sessão solene em homenagem à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira do Brasil. Requerimento 2499 de 2019, deputado Júlio César. Requerimento 2513 de 2019, deputado Cezinha de Madureira. Requerente 2966 de 2019, deputado Eli Borges. Data 12 de dezembro, quinta-feira, a partir das 11 horas. Autora Maria Tereza Pinto da Cunha, consultora legislativa da área Redação e Discussão Parlamentar. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: senhoras e senhores, a Câmara dos Deputados se agradecer cada um pela homenagem religiosa e a fé integrante das tradições do povo brasileiro. Nossos cumprimentos, portanto, ao nobre deputado Cezinha de Madureira, assim também aos nobres deputados Júlio César Ribeiro, Eli Borges, requerente desta sessão. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Teve origem em 15 de novembro de 1929, acaba, portanto, por completar 9 décadas desde a fundação. Surgia, então, como a natural consequência, o trabalho de evangelização iniciado no Rio de Janeiro, junto aos moradores dos subúrbios Carioca e Realengo, Bangu, Santa Cruz e Madureira, com a expressão rápida, onde quer que pregresse o Evangelho. Foi em Madureira que se desenvolveu mais rapidamente, foi ali, naquele bairro em que um salão modesto que instalou a sede do seu ministério. A semente estava plantada para bons frutos em muito pouco tempo. A igreja ganharia novos territórios, agregando novos fiéis e pregadores, levando a evangelização e outros municípios fluminenses, assim como os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Tal era a sua força missionária, que continuou crescendo com a capilaridade impressionante até hoje representada em todo o território brasileiro. Demais, ganhou o mundo para se instalar em outros países, no Brasil e fora, desenvolvendo trabalhos sociais importantes. Quem assiste a um culto do Ministério de Madureira se impressiona, em primeiro lugar, com a presença maciça dos crentes, fazendo da ocasião um grande espetáculo de fé. Em segundo lugar, impressiona-se com a energia e a devoção, o calor e a intensidade dos sentimentos que denominam aos frequentadores. Pessoas de todas as origens unidas na busca de alento às suas dores ou de amparo espiritual, movida pela esperança e pela vontade de mudar suas vidas. De modo geral, os evangélicos têm, de diversas denominações, têm feito representar no parlamento algo, por sinal, muito salutar para a democracia, quando vem dar à política uma dimensão talvez mais humanizada e introduzir uma visão do mundo coerente com os princípios constantes das suas doutrinas.
O próprio bispo primaz Manuel Ferreira, presidente vitalício da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, CONAMAD, integrou esta casa na 53ª legislatura entre 2007 e 2011, pelos serviços prestados ao Poder Legislativo e ao Brasil. Tanto ele como sua esposa, Irene da Silva Ferreira, bispa missionária evangelizadora da CONAMAD, foram agraciados em 2017 com a medalha Mérito Legislativo após indicação desta presidência. O presidente da sessão solene uma oportunidade, portanto, a presente sessão solene é uma oportunidade, portanto, de renovar a demonstração de nossa estima apreço e respeito pelo Ministério de Madureira, pelas pessoas que a compõem. Receba a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na pessoa dos seus líderes aqui presentes. Parabéns da Câmara dos Deputados e do presidente Rodrigo Maia. Com a palavra, o requerente, deputado Júlio César. Senhor presidente, deputado e amigo, deputado Cezinha de Madureira, que tem uma honra, de sermos amigos aqui nessa casa. Quero cumprimentar nosso querido bispo primaz, bispo Manuel Ferreira, dizer ao senhor bispo Manuel a felicidade de poder estar aqui com o senhor e toda a sua família, o corpo de pastores, membros dessa igreja, que eu tenho um carinho muito grande, e hoje para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui com o senhor. Cumprimentar o nosso querido bispo Samuel Ferreira. Bispo Samuel, eu conheci em 2005, lá em São Paulo, quando ainda ele era pastor, e nós estivemos juntos lá na Igreja Universal, e eu tive o prazer de conhecer e ver o quanto é uma pessoa do bem, um homem de Deus, tem acompanhado. É uma honra poder ser amigo do senhor e estar nas suas orações. Prazer estar aqui com o senhor. Quero também cumprimentar nosso querido bispo Abner Ferreira, grande homem de Deus, também se faz presente, bispo Oídes do Carmo e pastor Abinaí Vargas Vieira. Quero também saudar os pastores que fazem parte da Assembleia de Deus Madureira aqui em Brasília, nas pessoas do pastor João Aldair que está presente, pastor Davi Nassif, lá de Planaltina, pastor Egmar Tavares, do Gama, pastor Gilson, de Taguatinga, pastor Lorival, ali de Sobradinho, pastor Valdeci, pastor Márcio Von, pastor Jales, pastor Daniel de Castro, um grande amigo, e hoje deputado distrital aqui em Brasília, um prazer estar aqui com o senhor, pastor Walter Lustosa, pastor Wesley, pastor Pedro Martim, meu amigo pastor Benedito Domingos também está aqui presente, e o pastor André Macalão. E em nome desses quero cumprimentar todos os pastores que se fazem presente aqui no Congresso, nosso Congresso do Congresso Nacional. Sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, igreja co-irmã da Assembleia de Deus, Mistério de Madureira. E jamais poderia nesta manhã deixar de agradecer a Deus pelo privilégio de poder ser um dos proponentes dessa sessão solene, juntamente com o deputado Cezinha de Madureira. Fiz a proposição em gratidão ao apoio que recebi desse ministério, que ajudou-me a conquistar o cargo que ocupo hoje aqui na Câmara Federal. Agradeço ao bispo primaz, bispo Manuel Ferreira, e a todos os pastores, obreiros, líderes que aqui de Brasília, o meu muito obrigado. Fiz questão de homenagear esse ministério em reconhecimento a milhares de igrejas que tem pelo Brasil e pelo mundo, com mais de 2 milhões de fiéis. Não dá para mensurar o tamanho de benefício que o Ministério de Madureira tem feito por este país. Nesses 90 anos de história, quantas almas foram ganhas para o Senhor Jesus? Quantas vidas foram salvas para Deus?
que foram tiradas do álcool, da marginalidade, das drogas, enfim, das coisas ruins, graças a esse ministério. E assim como a Igreja Universal de Reino de Deus, que tem levado a palavra de Deus, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então é uma honra poder estar aqui com os senhores, dizer que aqui na Câmara Federal, juntamente com outros deputados, nós temos lutado para um país muito melhor e graças a Deus hoje temos um presidente que honra ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, e eu tenho certeza que esses 90 anos é um marco para o Congresso Nacional poder receber uma casa tão cheia de pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, e eu tenho certeza que o nosso país não será o mesmo a partir de hoje, porque os senhores estão colocando o pé nesse lugar, e daqui desse lugar, coisas grandes, maravilhosas, vai acontecer no nosso país. Que Deus abençoe a cada um dos senhores, e vão em frente, que o Brasil é do Senhor Jesus. Valeu! Muito obrigado, deputado Júlio César. Obrigado pelo carinho de Vossa Excelência, sempre conosco nesta casa, deputado aqui do Distrito Federal. Gostaria de acusar a presença aqui, inicialmente, do Dr. Elifas, secretário de Radiodifusão, que hoje representa o ministro das Telecomunicações aqui. Está ali o doutor Elifas, ao lado do deputado Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Presidente da FUNASA, onde está aqui o Ronaldo Nogueira, onde está o presidente da FUNASA, Ronaldo Nogueira, está aqui do outro lado. Muito obrigado pela sua presença. Também aqui o desembargador Jackson Domênico. Obrigado pela sua presença. Onde está o desembargador Jackson Domênico? Vereador de São Paulo, João Jorge, também aqui presente. Onde está o João Jorge? Aqui, João Jorge. Muito obrigado, João. Deputada Federal Patrícia Ferraz, representando o governador do Amapá, não é isso? Representante do ministro da Ciência e Tecnologia, já falei aqui, doutor Elifas Gugel, e o ministro terrivelmente evangélico, André Luiz Almeida Mendonça, ministro da AGU, que convido neste momento para fazer uso da palavra. Que honra estar aqui hoje. Presidente dessa sessão, querido deputado Cezinha de Madureira, nosso aniversariante do dia, né? Para quem não sabe, proponho uma salva de palmas aí a ele. Querido Bispo Primaz, Bispo Manuel Ferreira, querido Bispo Samuel Ferreira, em nome de quem cumprimento todos os bispos, lideranças da Assembleia de Deus aqui presentes, queridos senadores, deputados, queridos irmãos e irmãs, esse é o melhor título, né? Como eu disse, um privilégio estar aqui com vocês. Assembleia de Deus, uma igreja histórica, uma igreja fruto de um avivamento espiritual nos Estados Unidos, fruto da visão no impossível. Essa visão chega ao Brasil, transforma vidas, forma-se um novo grupo evangélico, um grupo que renova a espiritualidade. E a Assembleia de Deus no Ministério da Madureira é a prova da continuidade do avivamento espiritual nessa nação. Bispo Manuel Ferreira, o senhor é um visionário. Com 87 anos, Deus lhe concede o privilégio de, na casa do povo brasileiro,
presenciar a construção de um sonho que dura 90 anos. O senhor foi, e aqui é o presbiteriano, predestinado por Deus, separado desde antes da fundação do mundo, para liderar esse grande movimento de avivamento espiritual neste país, através da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Esse é momento de celebração, de gratidão, de reconhecimento, e é momento de perspectiva de futuro. A ética cristã, os valores cristãos, um minuto, inserido na vida de cada um dos senhores e das senhoras, pode transformar esse país, por dentro e por fora. Que Deus os abençoe muito, que vocês sejam um instrumento de novos 90 anos de avivamento espiritual, a partir de Deus, da palavra de Deus e da vida diária de cada um de vocês. Meu muito obrigado, saudações, viva a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, obrigado a todos. Muito obrigado, ministro André. Por gentileza, o senhor se dirigir à tribuna, o bispo Manuel Ferreira irá, nosso bispo primaz, fazer aqui uma homenagem ao senhor com a Bíblia do culto, que é essa Bíblia aqui. Peço um aplauso a Deus pela vida do ministro da AGU, que representa o presidente da República aqui nesta data. Fazendo uso do regimento, eu convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão, aqui pelo tempo de liderança, aproveitando, pedindo aos nobres colegas, dado a um pequeno atraso do início da nossa sessão, e também na sequência teremos uma sessão solene no Senado Federal, requerimento do nosso senador Luiz do Carmo. Peço aos colegas a compreensão de reduzir aí o seu tempo de liderança para 2 minutos, se possível. Muito obrigado, deputada Célia Leão. Senhor presidente, deputado querido, amigo Cezinha, que hoje é tão assembleiano que faz aniversário até no dia do aniversário da nossa igreja. Então, eu acho que Vossa Excelência estava predestinado mesmo por Deus, né, para estar nesse momento aqui, confraternizando conosco. Muito obrigado. Eu estava ali do lado da deputada Lisiane e olhava um ticket escrito assim, autoridades. E eu brinquei com ela, falei assim: Lise, autoridades hoje aqui não somos nós, são os pastores que estão aqui, porque eu sou ovelha, né, e faço muita questão de ser ovelha. Então eu quero saudar todas as autoridades eclesiásticas que estão aqui nessa manhã, no nome do bispo João Adair, do nosso querido pastor João Adair. E saudando ele, eu queria falar algo que é importante e que sempre teve dentro do meu coração. Quando a gente vê a Igreja Assembleia de Deus, aqui representada pelo nosso querido bispo Manuel Ferreira, a gente pode definir ela talvez com uma pequena palavra, que é a palavra do amor. Porque a Igreja Assembleia de Deus, ela não procura fortuna, ela não procura prestígio, mas ela procura levar a palavra do Senhor Jesus a todos os lugares, seja grande, pequeno, populações ribeirinhas. É essa a grande missão dessa grande igreja. Então é por isso que eu faço questão aqui de saudar o nosso querido bispo Manuel Ferreira, né, que Deus escolheu esse homem para ele iniciar essa grande obra, e que levantou outros grandes homens que fazem parte desse ministério com ele. Aqui o nosso querido, né, presidente dessa sessão, Cezinha, o nosso querido bispo também, Samuel Ferreira, o nosso querido bispo Abner, o nosso bispo também, Oídes, e o pastor também, Abinair, a nossa querida, né, pastor também, Abinair. E eu queria trazer essa mensagem aqui do parlamento, principalmente para nós que somos mulheres. A gente entende o que é o nosso mundo se não fosse Jesus a fazer a redenção que ele fez com as mulheres. E a palavra de Deus, que é levada com grande amor por essa igreja a todos os rincões, não só do Brasil, mas também de forma internacional, prega aquilo que Jesus sempre falou para nós: levar a palavra dele
pregar o amor, olhar ao próximo e fazer da sua vida aquilo que você gostaria que fosse feita para os outros. Então é essa a nossa palavra. Eu quero agradecer aqui também meu querido amigo, pastor Daniel de Castro, também que se faz presente, nosso administrador de Vicente Pires, e parabenizar esses homens e mulheres que fazem aquilo, né, que deixam esse mundo um pouco melhor. Tem muita gente que fala que a mudança de qualquer país civilizado passa sim pela política, mas ela passa primeiro pelas mãos de Deus, que dá a sentença final. Então a gente tem essa certeza, e nessa certeza a gente faz essa homenagem. Quero aproveitar e cumprimentar também meu querido amigo, deputado Júlio César, que faz parte da bancada aqui também do Distrito Federal. Só para contar um milagre, quando eu citava o nome do deputado Júlio César, o Distrito Federal nunca fez na história dele 2 deputados evangélicos. É a primeira vez que Deus dá a sentença do céu e que tem eu e o Júlio César, que somos evangélicos, compondo a bancada aqui do Distrito Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Célia Leão. Convido para fazer uso da palavra por até 2 minutos, de São Paulo, o senador Major Olímpio. Com a palavra. Excelentíssimo deputado, amigo e irmão Cezinha de Madureira, junto com o deputado Júlio César, proponentes dessa maravilhosa e inesquecível para todos nós, sessão solene de comemoração de 90 anos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor Primaz Manuel Ferreira, Bispo Samuel Ferreira, Bispo Abner Ferreira, Bispo Oides do Carmo, Pastor Abinar Vargas Vieira, Ministro e querido amigo da Advocacia Geral da União, André Mendonça, meus irmãos de luta no Senado, senador Luiz do Carmo e senador Harold, meu querido amigo Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputados, autoridades religiosas, a todos os assembleístas que aqui estão nos acompanhando nesse momento por todo o país. O bispo Manuel Ferreira, quando o encontrei e agora há pouco, ele me disse: estou prestando atenção no seu trabalho, senador. Deu um friozinho na barriga, mas logo em seguida ele carinhosamente disse: parabéns pelo que tem feito pelo povo brasileiro, pelo que tem feito por todos nós. E eu fiz questão absoluta, muito embora seja uma escala e não um convite do Cezinha. Cezinha disse: Olímpio, 11 horas informa. E eu não sabia que além da cerimônia era também o aniversário dele. Eu acho que ele já combinou as duas coisas. Mas eu tinha que estar aqui presente para agradecer a todos os assembleístas do Ministério de Madureira, do Estado de São Paulo. Se aqui devo demais a confiança, a multiplicação e a manifestação da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Estado de São Paulo. E quero dizer, de forma absoluta, que fazer a defesa da família,
a defesa da sociedade, a defesa de valores cristãos é mais do que obrigação nossa. Nós estamos num processo de transformação do nosso país, a partir da luta solitária de Jair Bolsonaro, que arregimentou 57 milhões de brasileiros, dizendo: nós merecemos ter um país melhor, não temos que ter vergonha de defender a família, de defender a lei, de defender os valores cristãos. E a Assembleia de Deus faz um trabalho fundamental no nosso país. Então, nesse momento, viva a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira! Viva o nosso país e a grandeza do povo brasileiro! Parabéns a todos vocês! Muito obrigado, senador Major Olímpio. Libera o microfone aqui do deputado Francisco Júnior, que está pedindo a palavra. Ele é presidente da Frente Parlamentar Católica. Presidente, agora sim. Obrigado por poder usar a palavra. Sei o quanto que ela está disputada hoje. Cumprimento toda a mesa em nome do Senhor, parabenizando pelo seu aniversário. Muito obrigado. Pastor Primaz Manuel Ferreira, do nosso deputado federal João Campos, do prefeito de Aparecida de Goiás, Gustavo Mendanha, do senador Luiz Carlos do Carmo. Sendo muito breve, como presidente da Frente Parlamentar Católica, não poderia deixar de estar aqui hoje cumprimentando, clamando a Deus que os abençoe, entendendo que, como diz Santo Agostinho, que naquilo que concordamos, unidade, naquilo que discordamos, liberdade, mas em tudo, em todas as condições, em todas as situações, a caridade. Vocês têm nossa admiração, nosso reconhecimento, e peço a Deus neste momento que abençoe a igreja, os ministérios, as obras, a todos vocês, que seja frutuosa, que continue semeando por todo o Brasil e pelo mundo, e que possamos colher, toda a sociedade, frutos 100 por 1. Deus abençoe, deputado, que os conserve, que os unja, que a missão aumente cada vez mais. Muito obrigado, deputado. Obrigado pelo carinho. Convido a fazer uso da palavra Bispo Abner Ferreira. Enquanto isso, eu anuncio aqui a presença do deputado lá da Goiás, dos Goiás, grande goiano, meu amigo, deputado estadual Henrique César, também presente nessa sessão solene. Deputada Lisiana Baia do Rio Grande do Sul, que passou por aqui também. O Edivaldo Dias, chefe da assessoria parlamentar do MC-TIC. E também o Gustavo Medalha, prefeito de Aparecida de Goiânia. Com a palavra, Bispo Abner Ferreira. Presidente, deputado Cezinha de Madureira, aos nobres proponentes dessa sessão solene na Câmara dos Deputados, presidente Bispo Primaz Manuel Ferreira, presidente executivo Bispo Samuel Ferreira, Bispo Oídio José do Carmo, pastor Abinaí, representando o Bispo Abigail, dado o elevado da hora e também em razão de que haverá uma outra sessão solene aqui no Senado Federal, eu quero apenas, como pastor da Igreja Mãe em Madureira, deixar um texto da Palavra de Deus para a meditação de todos os presentes. O Salmo 118, versículo 22 ao 24 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, ou seja, a pedra da fundação. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Madureira foi essa pedra, que lá atrás foi rejeitada, mas Deus fez ela se tornar a principal pedra. E quem fez isso foi o Senhor. Madureira, Ministério de Madureira no Brasil, conta hoje
no seu quadrimestre com aproximadamente 65 mil ministros, entre pastores, evangelistas, missionários e missionárias. Mais de 20 mil templos espalhados por este Brasil afora. Quem fez isto? Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E o Senhor está convidando a todos nós que somos nação madureira. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nação madureira, unidade, hierarquia e disciplina. Brasil acima de tudo. Muito obrigado, Bispo Abner. Seguindo a lista de oradores inscritos, eu convido a deputada Patrícia Ferraz para fazer uso da palavra. Onde está a deputada Patrícia Ferraz? Por gentileza. Deputado Otônio de Paula, também presente nesta sessão, deputado do Rio de Janeiro. Deputado Abílio Santana, também requerente dessa sessão solene, e daqui a pouquinho também fará uso da palavra. Bom dia. Palavra, tudo deputada. Bem? Bom dia, família Madureira. Quero cumprimentar o nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, no nome do qual cumprimento todos os componentes da mesa, em nome também do deputado estadual, Daniel de Castro. Quero cumprimentar todas as autoridades e quero também fazer uma citação muito especial ao meu pastor, meu líder, o pastor Gerson, lá de Macapá. E hoje a minha palavra é gratidão. Agradeço por fazer parte desta família que me acolheu com tanto amor e carinho. Quando eu cheguei na igreja em Macapá, eu senti a presença de Deus naquele lugar. Amém. E falei, pastor Gerson, eu quero fazer parte desta família. E eles me abraçaram e começamos um projeto político e hoje sou deputada federal com o apoio da nossa igreja. E eu tenho que honrar o povo que me honrou, o povo que saiu às ruas e acreditou no nosso projeto. Então, pastor Gerson, muito, muito obrigada. E dizer do meu testemunho de vida, quando acabou a campanha, o meu irmão sofreu um acidente gravíssimo nas estradas do Amapá, e ele foi condenado 3 vezes. Os médicos falaram que ele nunca iria abrir os olhos. E nós levantamos um clamor de oração na igreja, e Deus fez um milagre completo, porque Deus é Deus, e Deus é o médico dos médicos, e meu irmão hoje não tem nenhuma sequela. Então quero dizer para vocês que Deus pode todas as coisas. E quando eu nunca pensei em política, não sou de família de políticos, e quando eu cheguei naquele estado, Deus usou uma pastora para dizer que ele teria uma cadeira de honra para mim. Passei por 2 campanhas, e quando eu entrei na igreja, o pastor Gerson falou, agora Deus vai te honrar para que você honre, porque este mandato não é seu, esse mandato é do povo de Deus que te colocou nessa cadeira. Então eu quero dizer para vocês que Deus está acima de tudo, de todas as coisas. E quando a gente pensar que nós não conseguimos, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor, porque só Deus nos sustenta, só Deus nos dá a vitória. Então, muito obrigada, parabéns, Nação Madureira. Agradecer, tive aqui antes da eleição para pegar a bênção do nosso bispo, fui abençoada e hoje estou aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigado, deputada, pela liderança do Republicanos, também presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Eu convido o deputado Silas Câmara. Na sequência, se prepara o coral, que já vou anunciar, que vai fazer uma surpresa aqui para os nossos bispos. Eu convido uma pessoa para fazer parte da mesa aqui conosco, que é uma lenda no direito brasileiro. Doutor Carlos Alberto
Cacai, por gentileza, recebam com a salva de palmas, por gentileza. Carlos Antônio. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Quero dizer a vocês que eu ocupo a tribuna dessa casa com muita alegria, emocionado, juntamente com a minha esposa, que aqui está, pastora do Ministério de Madureira, Antônia Lúcia Câmara, também ex-parlamentar dessa casa, e ambos, eu e Antônia e a nossa família, queremos registrar aqui, pastor Abílio, primeiro, a nossa gratidão. Há um ditado popular que diz que a gratidão é a memória da alma. E nós, eu e a minha esposa, a nossa família, temos pelo Ministério de Madureira uma gratidão muito grande aos mais de 65 mil pastores, como ainda há pouco o bispo Abner relacionou, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que nos recebem sempre com muita alegria, com muita fraternidade e com muito amor. Saudar toda a composição da mesa, faço isso na pessoa do bispo primaz do Brasil, nosso querido bispo Manuel Ferreira, e ao falar do bispo Manuel Ferreira, não poderia deixar de registrar a sua esposa, nossa querida bispa Irene, que junto com ele construíram, através da cobertura e vontade de Deus, esse grande movimento de evangelização, de transformação, que é o Ministério de Madureira. Saudar também o nosso querido bispo Samuel Ferreira e, através dele, abraçar sua esposa, bispa Keila, e também o bispo Abner, e, através dele, abraçar a bispa Marve, e saudar toda a mesa, se me permitem, na pessoa do meu querido, ilustre, primeiro foi advogado e se tornou um grande amigo. Um amigo pelo carinho, pelo compromisso que tem com aquilo que faz, com tanta dedicação, com tanta responsabilidade, tanto que se tornou e é considerado um dos maiores advogados desse país, nosso querido doutor Cacai, a quem eu peço uma salva de palmas. Queria também registrar a minha gratidão ao pastor Walter José e à pastora Cida Moura, que são pastores presidentes da Assembleia de Deus do estado do Acre, e o pastor Deilson Salles e a sua esposa Elisandra, pastores presidente de Madureira, lá no meu estado, no estado do Amazonas, e abraçando o pastor Daniel Castro, sua esposa querida, pastora Laísa. Abraço a todos os pastores aqui presentes. Me permita, Cezinha, apenas estender um minuto a mais, apenas para poder registrar aqui, meus irmãos, que o que nós estamos vendo aqui, olhem para mim, não era algo normal. Não era sequer doutor Elifas, que representa aqui o ministro Marcos Pontes, e meu querido deputado decano Gilberto Nascimento, não era sequer uma atitude ou um calendário esporádico dessa casa, meu querido bispo Manuel Ferreira, a quem nós homenagearemos a Frente Parlamentar Evangélica no dia 18, com a sua foto no mural dos presidentes da Frente Parlamentar Evangélica, como Vossa Excelência foi e foi dignamente, com muita competência nessa casa. Então, a minha palavra para vocês é apenas para dizer a todos vocês que aqui estão, que coube e foi Deus que fez, como disse ainda há pouco o pastor Abner, essa agenda acontecer esse dia, justamente no país em que a expectativa é que os evangélicos, que nós cristãos evangélicos, possamos ser, em muito pouco tempo, a maioria absoluta na nação brasileira. E digo isso porque há muito tempo nós pregamos que feliz é a nação cujo Deus... E pregamos, meus irmãos, pela uma palavra profética que está posta na Bíblia. Mas logo, logo faremos isso, porque de fato seremos a maioria. E sendo todos nós cristãos evangélicos, a maioria desse país, não é de longe possível pensar que esse país não será a nação mais abençoada deste planeta. Afinal de contas, aonde está a graça de Deus, ou aonde foi
abundantemente o pecado, superabundará e será muito maior ainda a graça de Deus. Parabéns a todos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Viva Madureira pelos seus 90 anos. Muito obrigado, deputado Silas Câmara. Vamos ouvir agora sobre a regência do coral, o maestro Jadiel Carvalho, para uma apresentação especial feita nesta sessão. Enquanto o coral já está preparado, ok, vamos lá, aproveitando para agradecer aqui os pastores do Distrito Federal, também o pastor Massivon e os demais que nos ajudaram neste evento aqui. Pastor João Daí, os demais pastores, muito obrigado, Deus abençoe. Vai ter pandeiro, pastor Massivon? Vai ter pandeiro? Então tá certo. Celebrar ao Senhor.
Glória a Deus. Aplauda Jesus um pouco mais forte, por favor. Esta casa tem a presença de Deus. Glória a Deus. Eu convido a fazer uso da palavra, muito breve, deputado Abílio Santana. Na sequência, eu já convido aqui o doutor Cacai para se direcionar à minha direita aqui também, para na sequência fazer uso da palavra. Deputado Abílio Santana. Senhor presidente, deputado Cezinha de Madureira, bispo primaz das Assembleias de Deus no Brasil, presidente mundial da Convenção de Madureira, deputado Manuel Ferreira, bispo Samuel Ferreira, bispo Abner, quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor. Bendita paz do Senhor. Queridos, meu amigo deputado concluir, senhor presidente. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela grande iniciativa. A Assembleia de Deus de Madureira tem prestado um indizível papel para esta nação. Se olharmos à direita da mesa, existe uma Bíblia ali. Isto consta no regimento. E foi um deputado de Madureira que apresentou o projeto e hoje a Bíblia permanece aberta ali, sobre a mesa da presidência. Isso está no artigo 79, no inciso 1º. Foi um filho de Madureira, deputado, senhor presidente, o deputado João de Deus, que se faz presente e é digno de ser lembrado. Madureira está fazendo a diferença no Brasil. É bom saber que seja sabido, que seja propagado. Somos a Assembleia de Deus, mas de Madureira. Um aplauso à Assembleia de Deus. Obrigado, deputado Abílio Santana. Doutor Cacai, com a palavra. Bem, bom dia a todos. Quero registrar a enorme honra de estar falando aqui hoje nos 90 anos da Assembleia de Deus de Madureira. E quero saudar especialmente o nosso bispo primaz Manuel, pelo trabalho excepcional que ele fez nesses anos, desde que assumiu em 85, onde ele deu vida efetiva à Assembleia de Deus, colocando o lugar que as mulheres deveriam ter, que antes não tinham, no lugar efetivo da igreja, proporcionando que os jovens participassem de forma forte na igreja, proporcionando que o esporte fosse levado e apoiado, e também a participação na política, num país que nós temos que participar, porque o que nos une é a fraternidade e a possibilidade de um país mais justo e mais igual. Quero ressaltar a importância de estar presente o presidente do Supremo Tribunal Federal, um homem que conduz o país num momento difícil, com muita serenidade, fazendo com que o Supremo Tribunal seja um poder judiciário independente, altivo, um poder judiciário que honra a nação brasileira. E a presença dele aqui é significativa, porque na presença de tantos deputados, de tantas pessoas que têm em comum aquilo que é fundamental, nós temos que ter a fraternidade nos nossos corações para poder fazer, meu querido amigo Samuel, a quem eu devo a honra de estar aqui falando na sua presença e de seu pai,
nós temos que ter como prioridade a unificação do país. O país não pode estar dividido. E para que nós estejamos todos do mesmo lado, todos pensando num país melhor, com igualdade, com justiça social e com fraternidade. Parabéns à Madureira, parabéns pelos 90 anos. O Brasil precisa de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Cacai, muito obrigado. Anuncio a presença e convido para fazer uso da palavra pelo tempo que desejar, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, por gentileza. Muito bom dia a todos e todas, senhoras e senhores. Eu nunca vi, deputado Cezinha, essa casa tão abençoada. Nunca vi. Eu trabalhei aqui, vim para Brasília, cheguei aqui no dia 20 de julho de 1995 e já vim nesse plenário há 25 anos atrás, portanto, e nunca vi tanta alegria, tanta fé, tanto amor. Parabéns, parabéns. É com alegria que eu cumprimento, são tantas as autoridades aqui, vou me permitir dirigir inicialmente aos requerentes dessa sessão solene em homenagem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira no Brasil. Deputado Júlio César Ribeiro, requerente, deputado Cezinha de Madureira, requerente, e deputado Eli Borges. Em excelente hora, requerer essa sessão solene, que é realizada nesse período próximo ao Natal, próximo à vinda de Jesus, aquele que veio simples, aquele que veio pobre para trazer o exemplo de amor e de perdão, numa sociedade que nós precisamos tanto de amor e de perdão para enfrentar o ódio que querem colocar na nossa sociedade. É importante trazer aqui o amor para dentro desse plenário, trazer o perdão, trazer a compreensão de que nós vivemos em uma sociedade em que a solidariedade e a fraternidade devem prevalecer, que são comandos constitucionais. Cumprimento o líder da Frente Evangélica, deputado Silas Câmara, e em nome dele toda a bancada evangélica da Câmara dos Deputados do Senado Federal, Bispo Primaz Manuel Ferreira, Bispo Samuel Ferreira, cumprimento a todos e a todas as pessoas presentes. Eu tenho dito que hoje os evangélicos, e aqui no caso a Igreja Evangélica Assembleia de Deus especialmente, tem tido um trabalho de pacificação na sociedade brasileira extremamente importante. Quando o desemprego aumenta, a crise econômica aumenta, as dificuldades das pessoas são tão grandes. Quem está ali naquele lugar que não vai o Estado, não vai a sociedade, está lá sempre um evangélico levando a mensagem de Deus, levando o auxílio àquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão passando fome, aquelas pessoas que estão sem as suas roupas. Lá vai um evangélico nas periferias, trazendo a paz, trazendo a pacificação, deputado Cezinha, para a sociedade brasileira. Eu não poderia deixar aqui de destacar também, como presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, o importante trabalho que a Assembleia de Deus faz nos presídios brasileiros, trazendo a mensagem de reconciliação àqueles que pecaram, àqueles que erraram, àqueles que cometeram ilícitos, porque todos nós erramos na vida, e só a misericórdia de Deus para nos salvar. Só a misericórdia de Deus. Com essas palavras e rapidamente agradecendo o direito de fazer uso dessa tribuna, e aqui sempre cumprimento os servidores dessa casa, porque aqui eu fui servidor, aqui eu aprendi muito, e aqui então sempre rendo as homenagens ao Congresso Nacional que representa o povo brasileiro, essa casa que representa na pessoa das deputadas e dos deputados a democracia do Brasil e dos seus servidores que aqui trabalham. Cumprimentar mais uma vez e dizer a todos da Assembleia de Deus, Ministério Madureira,
a minha mensagem de um Feliz Natal, um Santo Natal, um abençoado Natal e que Deus nos abençoe. Obrigado, senhor presidente, ministro Dias Toffoli. Todas as vezes que nós nos dirigimos ao Supremo Tribunal Federal e vamos à presidência, nós encontramos ali uma Bíblia e lemos essa Bíblia, doutor Cacai. E a partir de hoje, senhor presidente, eu passo as mãos aqui dele, que é o nosso presidente vitalício, bispo Manuel Ferreira, uma Bíblia que é a Bíblia comemorativa dos 90 anos da Editora Betel, da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. E o bispo Manuel Ferreira irá fazer a entrega para o senhor desta Bíblia, que eu acredito que lerei essa Bíblia lá no gabinete de Vossa Excelência, mais uma vez, bispo Manuel Ferreira. É o senhor que tem que entregar para ele. Fique em pé aqui. Amém. Convido para fazer uso da palavra agora o bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da nossa convenção no Brasil. Recebam com uma salva de palmas o bispo Samuel Ferreira. Senhor presidente, querido deputado Cezinha de Madureira, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, querido ministro Toffoli, vai tranquilo, cujas palavras marcaram este momento da história da igreja. Querido amigo Cacai, lenda do direito nessa nação, queridos bispos aqui presentes, bispo Oídes, bispo Abner Ferreira e, ao final, nosso respeitado, querido e amado bispo primaz, bispo Manuel Ferreira. O Ministério de Madureira é único e muita gente que não conhece não entende como é que uma nação, como é que o mundo inteiro, onde há igrejas, vive de uma forma tão unida, tão coesa e absolutamente tranquila. Deve-se inicialmente à visão do apóstolo Paulo Leivas Macalão, que, quando da fundação da igreja, preocupou-se em ter uma igreja documentalmente bem alicerçada, bem amarrada, mas mais que isso, procurou fazer com que, desde o seu início, o Ministério de Madureira fosse tido todos, um irmão do outro, e não importa o local que esteja. Aquele homem marcou a história da igreja a tal ponto de que ele conseguiu fazer o que é quase impossível. Quem aqui compõe ou quem aqui canta sabe que a coisa mais difícil da vida é ter uma música para fazer sucesso. Uma. Ele conseguiu 254 sucessos. Com um detalhe: sem internet, correio fraco, sem ter gravador, muito menos gravadora. Fez com que isso espalhasse pelo país
E olha que eu já tentei entender e conversar com os mais antigos e ninguém pode explicar. Na verdade, ele era um músico tocando um violino e um violino sozinho. Eu penso, qual a preocupação desse homem, em que hora é que ele fazia essas músicas? E essas músicas invadiram o Brasil. Não há uma única igreja Assembleia de Deus que no dia da ceia não cante o 301. E não precisa de letra. Querem ver? Cristo já nos para que todos vejam, eu já estou indo ao fim, mas antes vou só fazer isso e falar do bispo, mas para que ninguém entenda que isso é algo armado. Se tu me amas a Deus e te confiando porque oh minha Senhor presidente, isso demonstra um pouco do que é Madureira. Quem explica a Madureira? A gente consegue ver quem é Cibolete ou Chibolete com muita tranquilidade. Mas um dia o irmão Paulo dormiu no Senhor. Assume irmão Lupércio, grande homem de Deus, que há dias atrás dormiu no Senhor. E aí Deus levanta um gigante. Um gigante que não ganha com voz alta. Um gigante que não se impõe pela força. Um gigante que administra a todos com a voz baixa, com o sorriso e com a misericórdia. Senhores, quem aqui não foi consagrado em algum momento da sua história pelas mãos desse homem ou pelas mãos de quem esse homem colocou? Ele consegue fazer algo em Madureira que ninguém cria que podia ser real ou possível. Primeiro, tirou a igreja da escravidão dos costumes desnecessários, mantendo a unidade da igreja. 2, aceitou ordenar pastores leigos. 3, olhou para a juventude da igreja, e eu estava lá no meio dela, Bispo Abner estava lá no meio dela, e quando ninguém acreditava, ou que ninguém dava sequer a palavra para usarmos, ele resolveu
usar os jovens. E lá bem atrás, ele preparou uma multidão de obreiros. Mais que isso, ele tira a parte dura do judaísmo de sobre as irmãs. E ele então traz o ministério feminino, consagrando diaconisas, evangelistas, missionárias, pastoras e bispas. Ele restaura um sonho, a baleia. Para nós mais jovens, chegou um dia que eu disse a ele: bispo, é mais barato derrubar. Vamos começar do zero. Ele disse: nem sempre o mais barato é o correto. Se você não dá conta, vai embora, rapaz. Aqui ninguém vai mudar nada. E nós entramos e ele consegue fazer com que aquilo que era, sem dúvida alguma, o maior desafio para nós, ele consegue trazer de volta. Mas ele, certa vez, eu o acompanhando no campo de Auschwitz, ele olhou as beliches do campo de Auschwitz. Era um frio insuportável. Ele disse para mim: Samuel, olha isso aqui. Eu disse: sim, pai. Ele disse: isso aqui é onde os nossos obreiros estão ficando lá. Eu não vou querer mais, a partir de hoje, nenhuma hospedagem em igreja e nem comida. Eu pensei comigo e disse: Senhor, vai acabar com a conversão. Parece tão longe, mas está tão perto. Quem de nós aqui aceitaria voltar para as beliches de Auschwitz? Esse homem conseguiu se tornar, no meio evangélico dessa nação e no mundo, ponto de convergência. Eu não sou ponto de convergência, ninguém aqui é ponto de convergência, e quando digo isso, digo alguém que tem uma história de trabalho e que pela experiência consegue se permanecer e se fazer respeitado. Mais que isso, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quem aqui, e falo aqui dos líderes que pastoreiam a igreja, quem aqui um dia não recebeu uma oração, às vezes reservada, ou às vezes mais quieta? Quem aqui não foi no seu gabinete pedir orientação? Quem aqui não foi na sua casa? E aqui, permita-me, eu novo, vou na casa dele um dia, 3 dias que eu não dormia, por causa de um rebelde. Se você não teve um, fique tranquilo. E eu cheguei na casa dele, minha mãe entrou: mãe, cadê o pai? Preciso falar com ele. Ele disse: está lá no quarto. Ele estava deitado assistindo o jornal Hoje, uma maçã na mão, mastigando. Eu disse: pai, preciso passar uma coisa para o senhor. Ele disse: pode falar. Eu contei tudo para ele, mas enquanto eu contava, minha alma ficava triste, porque ele continuava comendo a maçã. Eu disse para ele: pai, falar uma coisa para o senhor, não aguento mais. Faz 3 noites que eu não durmo e eu não sei como é que eu resolvo isso. Ele olhou para o meu lado, parou de mastigar, ainda com a maçã dentro da boca, e disse: vai dormir, rapaz. Eu olhei para ele sério e disse: como é que é, pai? Vai dormir. Disse: mas, rapaz, você já não leu
que quando nós dormimos, Deus trabalha. Esse é o gigante, chamado Manuel Ferreira. Nordestino, que veio aqui para a roça no estado de São Paulo, que cuidou do seu pai e da sua mãe até o último minuto de vida. De seus irmãos, cuida até hoje. Se há de se louvar a Deus, e nós louvamos a Deus pelos 90 anos do nosso ministério, há de se entender que Deus tem usado esse homem como não usou nenhum outro na história da Assembleia de Deus desse país. O único que presidiu as 2 convenções. Para terminar, eu, Bispo Abner, nós vivemos a separação da Assembleia de Deus do lado de cá da mesa. Nós ouvimos os telefonemas, víamos a correria, olhávamos o olhar dele. Um dia, eu tomei novo a oportunidade de dizer: pai, onde vai dar tudo isso? Ele disse: eu só sou pastor, rapaz. Eu não sou Deus. Lá em Madureira, naquela catedral, quando todos achavam vai rachar e Madureira vai acabar, ele terminou aquela tarde dizendo: a quem diz que Madureira vai terminar, lá vai a minha resposta: os guerreiros se preparam. Muito obrigado, presidente. De lutar é Jesus, meus irmãos, o regimento nos impede aqui de prosseguir, mas regimentalmente, nós temos aqui 2 oradores ainda inscritos, 3 na verdade, só fazer menção do deputado Paz Cadim, não está presente. Deputado Roberto Lucena, eu vou pedir ao deputado Roberto Lucena e ao deputado Gilberto Nascimento que nos ajudem pelo regimento aqui, nós temos que já encerrar a sessão, até porque vamos seguir ao Senado. Mas eu passo a palavra primeiro ao deputado Roberto Lucena pela lista de inscritos aqui para fazer uso da palavra. Não está o deputado Roberto Lucena, passo a palavra ao deputado Gilberto Nascimento. Senhor deputado Cezinha de Madureira, muito obrigado, que aproveito para usar o tempo dos dois, muito obrigado. Eu quero cumprimentar a toda a igreja da gloriosa deputado. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar aqui o nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, e cumprimentar também o bispo Samuel Ferreira. E quero cumprimentar todos os bispos. Quero cumprimentar aqui o meu amigo Cacai, cumprimentar todas as autoridades judiciárias aqui. Quero também dizer, deputado Cezinha, que primeiro, parabéns pelo seu aniversário. 46 anos hoje. Quando o senhor completar 100 anos, eu gostaria de ser convidado novamente para poder estar aqui com o senhor numa manhã como essa.
Mas, doutor Cacai, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estava olhando para esse plenário quando o nosso ministro do Supremo estava falando, estava pensando o seguinte, ele dizendo que já viu esse plenário cheio, às vezes com pessoas e tal. Eu também, nesses muitos anos de vida pública, porque tive a felicidade de começar a minha vida pública em 1982, com uma carta de apresentação do pastor Paulo Leivas Macalão e a irmã Zélia Macalão. Tive a felicidade de ser o primeiro político da Assembleia de Deus de Madureira, em São Paulo. Igreja essa que me deu um cartão de membro, e foi o único cartão de membro que nessa minha vida de 63 anos só tenho este, e quero continuar com esse, se Deus quiser. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa rapidamente. Eu já vi esse plenário lotado em posse, por exemplo, de presidente. Quando aqui vi ministros de Estado, homens de confiança do governo, que caminharam na campanha de um presidente, carregando a sua bolsa, cuidando dele, e logo depois ganharam a condição de ser homem de confiança e ganhar um ministério. Mas eu vejo hoje uma situação diferente, eu hoje vejo ministros diferenciados. Esses ministros que estão aqui, doutor Cacai, não precisaram carregar a bolsa de um presidente da república, de um candidato, não precisaram nada. Muitos deles estavam em um chão de fábrica e ouviram a voz do Espírito Santo dizer: venha meu filho, que eu tenho uma obra especial para você, e por isso chamou para esta obra. Doutor Cacai, os ministros de governo, eu já vi governo que chegou aqui e logo depois foi embora, uns caçados ou terminando o mandato e perderam as suas condições de ser ministro e homem de confiança. Mas eu louvo a Deus, porque os homens de confiança do governo terreno passam, mas esses homens de confiança, eles são homens de confiança de um Deus eterno, um Deus que não erra, um Deus que não cai, mas um Deus que permanece para sempre, e um dia vou ouvir: vinde benditos de meu Pai, que é isso que tenho preparado para vós. Essa é a nossa igreja, essa é a nossa igreja de Madureira, que segue triunfante. Eu que nasci nessa igreja, me criei nessa igreja, fui batizado nas águas nessa igreja, batizado do Espírito Santo nesta igreja, e permaneço nela até hoje, e quero continuar até a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. 90 anos de Madureira, festa para todos nós, e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus abençoe a todos, Feliz Natal, um feliz 2020, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, Cezinha. Deputado Arca de Noé, Gilberto Nascimento. Deputado Antônio de Paula, por favor. Na pessoa do meu bispo Abner de Cássio Ferreira, eu quero saudar todo o colégio de bispos e saudar em especial o nosso bispo primaz, Manuel Ferreira. Como nos resta alguns segundos, há um provérbio chinês e que foi replicado pelo mundo afora. Alguém um dia disse: eu prefiro acreditar em um exército de ovelhas lideradas por um leão, do que acreditar num exército de leões liderados por uma ovelha. Senhoras e senhores que aqui estão presentes nesse plenário, quando alguém vos perguntar qual o segredo de Madureira, tirando a pessoa bendita de Nosso Senhor, não tenham medo de responder. O nosso segredo é que nós somos um exército de ovelhas liderados por um leão, e tu, esse leão, bispo Manuel Ferreira. Deus lhe abençoe e lhe conserve. Muito obrigado, deputado Antônio de Paula. Eu quero convidar agora, como já foi dito aqui pelo bispo Samuel Ferreira, eu não poderia me ousar a falar nada sobre ele depois de ouvir o bispo Samuel Ferreira falar, nosso presidente. Ele que nos rege, que nos dá a oportunidade de fazer esse trabalho, sempre deputado também, ministro do Evangelho, e que tem o respeito em todos os corredores desta casa, pelos funcionários e pelos deputados, com a figura de conselheiro deste parlamento do Congresso Nacional. Senador Vanderlan, o senhor sabe que nós juntos já ouvimos, senador Luiz do Carmo, pessoas falarem para mim: você é filho ou neto do nosso conselheiro? Eu falo: sou tudo dele. Eu quero que vocês, de pé, por gentileza, pastor Dilma, pastor Júnior, pastor José de Campos,
presidente do PSC, pastor Everaldo, recebam o nosso bispo, Bispo Manuel Ferreira. Enquanto o bispo se dirige à tribuna, quero agradecer a Deus pela vida dos pastores aqui do Distrito Federal que organizou este evento conosco. Pastor João Daí Ferreira, pastor Gilson Campos, pastor Egmar Tavares, pastor Lorival Dias Neto, pastor Davi Firmino Nassif, pastor Marcivon de Oliveira, pastor Sebastião Tavares da Silva, pastor José Walter Campos Lutosa, pastor Heleno Ferreira, pastor Valdeci, pastor Valdir, pastor Jales, pastor Newton, pastor João Batista, pastor César, pastor o Isley, pastor João Francisco, pastor Givaldo, pastor Eduardo Ribeiro, pastor Elton Mendes, pastor Albino Afonso, pastor Pedro Martins e pastor César Cardoso. Quero, primeiramente, agradecer aos deputados Júlio e o deputado Cezinha por proporem esta sessão e, ao mesmo tempo, de forma muito especial, agradecer a todos que estão aqui. Agradecer também às autoridades, aos ministros, ao doutor Cacai, e a todos os demais aqui presentes. A nossa palavra de profundo agradecimento. E dizer que este é um momento que marca a minha história, marca a minha vida, e eu vou levar este momento comigo, enquanto aqui viver. E espero vocês lá no Senado, agora mesmo, para dar prosseguimento a esta reunião. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Palavra final do nosso bispo Manuel Ferreira. Antes do bispo nos trazer a bênção apostólica, aliás, o bispo Manuel Ferreira nos traz a bênção apostólica e está preparado aí o pessoal do pandeiro lá de Formosa. Antes, porém, como não farei uso da palavra pelo tempo, nós nos dirigimos ao Senado Federal, também para marcar a história da igreja. Eu quero agradecer aqui em especial a vida do bispo Samuel Ferreira, bispo Samuel, que há alguns anos atrás, pastor Dilmo, pastor Josué de Campos, me inventou, falou: Cezinha, você vai representar a igreja. E aqui estamos nós fazendo esse trabalho, senador Luiz do Carmo. A nossa palavra, mais uma vez, de gratidão. E com a bênção apostólica, nós nos despedimos, e eu peço a presença de vocês no Senado, onde nos aguarda lá também uma reunião, já desde esta manhã. Que o amor de Deus, nosso Pai, a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os presentes e com a igreja na face da terra, agora e para sempre. E todos digam amém. Muito obrigado. A pedido do nosso senador Luiz do Carmo, no plenário do Senado, só os pastores presidentes. Os pandeiros louvando ao Senhor para finalizar este trabalho. Obrigado, pastor Marcivon. Convidar só o bispo primaz, os bispos aqui, para fazermos uma foto oficial aqui da mesa, bispo. Só os bispos aqui para fazer uma foto oficial, por gentileza. Pandeiro se aproximando aqui. Bispo Abner, vamos fazer uma foto oficial aqui, só com os bispos. Bispo Ides, pastora Abigail, por gentileza.
Vamos à foto oficial. Quem é a foto principal aí? É a próxima câmera.